Otaqueiras, tudo bem com você? JF aqui na área, dessa vez trazendo um conteúdo diferente. Aproveitando que o Witch Hat Atelier é um dos animes mais hypados dessa temporada, um dos animes que eu tô achando mais interessante de acompanhar e, sem sombra de dúvida, um dos mais bonitos. Em vez de aguardar até sair o Otaqueira Cast, onde vamos poder comentar da temporada inteira, decidi trazer essas pequenas pílulas semanalmente. Quero começar a trazer com vocês a partir desse episódio 9. Então fica aqui o aviso, terá spoiler desse último episódio e terei também que comentar algumas coisinhas dos episódios anteriores. Então fique avisado, caso você ainda não tenha visto o episódio 9, fica aqui o alerta de spoiler. Mais uma vez, um episódio interessante, um episódio com menos ação, em comparação ao episódio 8, né? Porém, um episódio que eu devo dizer que dessa vez conhecemos um pouco mais sobre esse mundo, né? Sabemos que a Coco teve que passar por um teste, né? O primeiro teste para ser aceita como aprendiz, mas além disso, para se tornar uma bruxa de fato, né? E até mesmo conseguir se tornar uma mentora, igual o Quiff é para ela e as suas amigas, ela vai precisar enfrentar 4 outros testes. Então, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre esse universo, esse mundo, né? Eu acho muito interessante o esquema de magia, né? Ao mesmo tempo que a magia pode ser basicamente de qualquer coisa, desde uma cadeira flutuar, você conseguir voar, você ter uma espada de água, você basicamente consegue criar tudo o que você quiser. Porém, existe a questão do grifo, né? Então você precisa desenhar cuidadosamente cada detalhe do seu grifo para que a magia não extrapole o que você deseja fazer. Foi legal conhecer mais desse universo, deu para dar uma aprofundada em alguns personagens, né, de conhecer os objetivos que cada uma das aprendizes desejam ter, né? E também tem um detalhe, eu queria me perguntar em relação a Coco, né? A Coco é uma personagem que passou lá no primeiro episódio por um trauma muito grande, né? Devido a ela acabou congelando a própria mãe, e esse foi o motivo dela se tornar uma bruxa, né? Mas existiam vários episódios, parece que esse trauma foi, pô, ai, congelei minha mãe e, ai meu Deus, estou fazendo magia pela primeira vez, que coisa incrível, né? Mas não, aqui a gente percebe que por mais que a Coco tenha essa aparência por fora, né? De ser prestativa, de querer aprender, de realmente amar a magia, dentro dela ela guarda o trauma, né? E não só apenas o trauma da mãe, mas toda essa confusão envolvendo os Zabarreta, né? Ela também se sente culpada, né? Então foi legal ter essa confirmação que, por mais que ela não deixe transparecer, mas dentro dela ela possui esse trauma muito grande. Bom ponto para isso. Outro ponto aqui que vale a pena destacar é a questão do Quiff, né? O nosso Gojo de Tapaori, né? Ele é um personagem que desde o início ele é um personagem, sim, bondoso, mas que dentro dele ele guarda não uma magia, mas ele guarda uma escuridão dentro dele, né? Principalmente as coisas relacionadas ao Zabarreta, né? Até então, tinha um pouco de dúvida em relação que, pô, essa obsessão que ele tem, né? De querer de ter aceitado a Coco, né? Alguém como aprendiz, foi a melhor pista que ele teve, né? Nos últimos tempos, né? Então, por baixo dessa máscara de bondade, a gente vê que ele tem uma obsessão muito grande, né? Até então, ainda não consigo cravar, né? Bom, até o episódio de hoje eu pensava que o Quiff, ele poderia... Será que essa obsessão que ele tem é devido ao quê? Alguma coisa foi tomada? Ele perdeu alguém por causa do Zabarreta? Ele tinha o interesse, talvez, de participar do Zabarreta? Porque dentro da própria comunidade bruxa, que a gente conseguiu notar, ele não concorda 100% com aquelas regras, né? E ele transgride essa regra, né? Dada a própria Coco, né? Que ele não apagou a memória dela, como diz a regra, e muito pelo contrário, acabou aceitando ela e começou a ensinar para uma não sabe, né? Como eles chamam, que é transformar Coco agora com magia, né? Então a gente nota que o Quiff, ele não é uma flor que se chega, dado muito que ele fez no último episódio, né? Que ele apagou lá as memórias do velhinho, que era um aliado dele que já estava fazendo algumas coisas por debaixo do pano, mas quando ele viu qualquer risco, né? A operação dele, né? De continuar essa busca, mas por encontrar esses Zabarreta, a gente vê que ele sem pestanejar ele apagou a memória do seu aliado, foi desse coroa, né? Então isso já mostra que o Quiff tem, assim, suas terceiras, quartas intenções, né? Que ele não é esse professor bondoso que ele deixa transparecer na maior parte do tempo com as suas aprendizes. Não? Então, um episódio interessante, a gente notou que os Zabarreta realmente sabem o que estão fazendo, porque até mesmo o poderoso Quiff acabou caindo, né? Foi descuidado e caiu no golpe, né? Nas medidas de contenção que o grupo lá dos Zabarreta teve, né? Quase foi de arrasto por causa disso, e agora meio que ele voltou a estaca zero, né? Mas ele ainda tem a Coco como maior pista dele. Então é interessante você notar, né? Esse personagem aí que é muito bondoso, mas que esconde, né? Essas outras intenções que ele tem. Então, de maneira geral, foi um episódio mais calmo, mas mesmo assim foi um episódio interessante
também da gente conseguir entender mais os objetivos das aprendizes, né? Entender esse trauma que a Coco possui e ver um pouquinho mais desse lado mais obscuro que o Quiff possui, né? Então, até agora, o Witch Hat Atelier tem sido um excelente anime, delicinho de acompanhar semanalmente. Então, meu povo, agora é a sua vez. Deixa aqui, tá acompanhando o Witch Hat? Tem gostado até agora do que tem visto? Deixa aqui nos comentários e comenta mais aqui qual outros animes você tá acompanhando nessa temporada. Fico por aqui, até o próximo episódio. Valeu!